Já tem uns bons meses que eu venho usando o iPad Pro como uma alternativa do notebook tradicional. Só que agora eu decidi dar um passo além, substituir totalmente o meu Mac Mini pelo iPad e ver se ele realmente dá conta de ser o meu computador principal. No finalzinho do ano passado, eu decidi comprar o iPad Pro M4 em vez de um MacBook Air ou um MacBook Pro, e eu adoro ele por vários motivos. Pela versatilidade de ser um tablet que também dá para usar como notebook, pelo Stage Manager que leva janelas pro iPad de um jeito bastante único, pelo tamanho muito menor do que um notebook tradicional, e isso é uma coisa que eu gosto bastante, além do fantástico teclado Magic Keyboard da Apple. E especialmente pelo fato de que, trabalhando no iPad, eu consigo focar muito mais do que trabalhando no Mac. Mas antes de mergulhar em tudo isso, oi, eu sou Victor Carvalho, criador do Eixo X, e aqui eu falo de tecnologia para humanos. Toda quinta-feira tem vídeo no canal, e recentemente eu decidi voltar com a minha newsletter, a Nos Eixos. Então toda sexta-feira às 9 horas da manhã você recebe uma edição novinha no seu e-mail, com as principais notícias da semana em tecnologia e cultura pop. E eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira saber mais. Recado dado, então não esqueça de se inscrever aqui no canal e bora pro vídeo. Então a primeira coisa que eu fiz para usar o iPad como computador foi me livrar do meu Mac Mini com chip M1, que tem análise aqui no canal inclusive. Eu até fiz questão de tirar ele da tomada e deixar reservado aqui do lado para realmente não ter sequer a tentação de usar. E aí aproveitei para comprar umas plantas novas e uns vasos para deixar a mesa do jeitinho que eu queria. E esse foi o resultado. Eu conecto o iPad no monitor usando o cabo Thunderbolt, que é basicamente um USB-C mais robusto, e quase sempre uso o teclado Magic Keyboard da Apple porque ele é literalmente perfeito. Vou falar mais sobre ele daqui a pouquinho. Como o meu monitor tem um hub USB integrado, eu consigo usar tudo que está conectado nele diretamente pelo iPad, tipo a webcam, a câmera e o SSD externo. Mas caso o seu monitor não tenha USB-C Thunderbolt, você pode usar um adaptador para conectar via HDMI. E mesmo que eu esteja falando sobre minha experiência no iPad Pro M4, tudo que eu falar aqui vale também para todos os modelos de iPad com chip Apple Silicon, que são as versões do iPad Air e iPad Pro com chip M1, M2 e M4. Até dá para usar o iPad de 10ª geração, só que ele não tem todas as funcionalidades que eu vou falar aqui. E para não deixar esse vídeo enorme, eu decidi dividir em duas partes: o que tem de bom e o que tem de ruim de trabalhar no iPad. Começando pelo que tem de bom. O primeiro, é claro, vai ser o tamanho do iPad. Optando por essa versão de 11 polegadas, é bem menor do que o notebook comum e você consegue levar para qualquer lugar sem nenhum problema. Peso nunca foi uma questão para mim, muito menos o tamanho da tela. E para você realmente substituir no notebook, você vai precisar de um teclado. E o Magic Keyboard da Apple é o melhor de todos. Depois que você pega o jeito de como abrir e depois que você se adapta ao tamanho das teclas, não tem mais volta. O trackpad é ótimo, a construção é impecável e a sensação de escrever é tão boa que me dá vontade de continuar escrevendo sem parar. Mas tem opções mais baratas, é claro. Dá para usar qualquer teclado e mouse Bluetooth que você já tem em casa, mas isso tira um pouco o fator da portabilidade, já que fica mais complicado levar ele para qualquer lugar. Então o que eu recomendo para ele funcionar como notebook é que você compre pelo menos uma capa que já tenha um teclado. E outro destaque de ter um iPad é que, antes de tudo, ele é um tablet. Então você consegue tirar ele do teclado e usar livre para escrever, jogar, desenhar, ler e mais uma infinidade de coisas. A Apple Pencil Pro é excelente por ter todos os melhores recursos, só que ela é cara. E aí você pode querer um modelo bem mais barato, sem os vários recursos adicionais. Na descrição eu vou deixar o link com as melhores recomendações para você ver o que mais te interessa. E eu ainda quero fazer um vídeo mais específico falando sobre o Magic Keyboard e a Apple Pencil Pro. Qual dos dois acessórios eu acho que mais vale a pena, qual o meu favorito, esse tipo de coisa. Então se você quer saber sobre isso, já se inscreve no canal. E outra coisa que eu adoro em usar o iPad Pro como uma alternativa do notebook é o Stage Manager. Normalmente no iPad você usaria ou um aplicativo em tela cheia, ou dois aplicativos lado a lado, além dos aplicativos flutuantes que ficam do lado da tela. Mas com o Stage Manager ativado, tudo vira janela. E isso transforma o uso. Eu me distraio bastante quando eu estou trabalhando no Mac, mas no iPad eu sinto que existe essa intenção de fazer uma coisa por vez. É mais simples e direto, sabe? Me dá mais foco. Minha cabeça não fica lutando contra milhões de botões, ícones de janelas que chamam a minha atenção, como acontece o tempo todo no Mac. Quando eu quero escrever, eu tô ali pra escrever. E essa intencionalidade do iPad é uma coisa que me faz gostar muito de usar ele como o meu computador principal, porque me motiva muito mais, especialmente pra escrever. Sem falar que ele é maravilhoso tanto para editar foto quanto para editar vídeo. O Lightroom é excelente tanto na tela pequena quanto na tela grande, e o Final Cut Pro é ótimo para editar vídeo, tanto que esse aqui foi editado no iPad. E para fechar, um dos pontos positivos de ter o iPad é justamente pelo ecossistema muito completo da Apple. É muito prático, por exemplo, copiar uma coisa no iPhone e colar no iPad, ou transferir tudo de um equipamento para outro via AirDrop.
Sem falar do AirPods, que transfere rapidamente do iPhone pro iPad ou do iPad de volta pro iPhone. É realmente uma maravilha tudo isso e agiliza muito o meu dia a dia. E antes de falar sobre os pontos negativos, deixa eu te falar sobre algumas dicas que realmente valem ouro para trabalhar no iPad. Uma das configurações mais importantes para mim é mudar o zoom da tela, de padrão para mais espaço. Assim você aproveita muito mais a área da tela, já que todos os elementos da interface ficam menores. Para quem quer usar o iPad como notebook, isso muda muito. Outra coisa que eu faço é ir na configurações, aplicativos, Safari e selecionar a opção zoom da página para deixar os sites menores. Por padrão eu escolho uns 85%, mas tem alguns sites que ficam melhor em outros tamanhos. E quando isso acontece, eu acabo indo na configuração da página no próprio Safari e troco para um tamanho menor ou maior. E uma coisa essencial para mim são os atalhos. E tem dois que eu uso o tempo inteiro. O primeiro é Command e espaço. Com ele você ativa a busca ou Spotlight e aí você consegue abrir um aplicativo sem precisar perder tempo procurando ele na dock ou na biblioteca. É só escrever o nome e clicar em Enter. E também dá para fazer outras ações rápidas como contas, conversão de moedas, pesquisa no Google e procurar em todo o sistema, desde arquivo até foto. E o segundo atalho que eu também uso bastante fica relacionado ao uso no Stage Manager. Por padrão, se você clicar em um aplicativo, ele abre isolado, né? Mas se você segurar Shift e clicar no ícone, ele abre na tela atual e você não precisa ter que puxar os outros aplicativos para sua tela. Super prático. E outra coisa que eu sempre faço é editar as configurações do teclado para evitar correção e pontuação automática. Como eu quero que ele se comporte como um notebook normal, isso acaba sendo mais do que importante para mim. E nas configurações do Stage Manager, que você pode selecionar tanto pelas configurações quanto pela central de comandos, eu sempre opto por desativar os aplicativos recentes da lateral e deixo a dock sempre à mostra. Você pode customizar do seu jeito, mas para mim, esse é o que mais funciona. E essas são só algumas dicas. Eu acho que mais para frente eu até posso fazer um vídeo mais específico falando sobre tudo que eu uso, quais são as minhas configurações do iPad, quais são os atalhos e os comandos que eu mais uso, esse tipo de coisa. Se você tiver interesse, me diz aqui nos comentários. E agora, bora ver o que é que tem de ruim em trabalhar no iPad. E uma das coisas mais decepcionantes em usar o iPad com monitor externo é que alguns aplicativos não tiram proveito da tela cheia, até mesmo alguns da Apple. Então, em algumas das situações, você acaba ficando com uma janela no centro em vez de preencher a tela toda, o que é uma pena porque limita bastante o potencial de vários aplicativos, especialmente os de edição, como é o caso do Final Cut Pro da própria Apple. E isso também vale para os jogos. É péssimo não ter a opção de colocar um jogo em tela cheia e ficar limitado à mesma proporção do iPad no monitor. E aí, nesses dois casos, eu acabo preferindo usar primariamente no iPad. E ainda na questão do monitor, infelizmente não dá para ajustar o brilho ou mudar o volume pelo próprio iPad, mas pelo menos dá para escolher a saída de áudio. E se você tem caixas de som mais potentes ou monitores de áudio conectados no monitor, você não vai precisar fazer nenhum esforço extra. Inclusive, uma das coisas que eu senti falta em comparação com o notebook tradicional é que não dá para usar o iPad fechado. Eu gosto de usar essa configuração do iPad embaixo e o monitor em cima, mas de vez em quando seria ótimo se desse para deixar o iPad fechado ali embaixo e usar só o monitor, o que dá para fazer com qualquer notebook, mas não aqui. Ainda assim, para mim, isso não chega a ser uma enorme questão. Sinto falta? Sinto um pouco, mas não é uma coisa que acaba com a minha experiência de uso. E outra questão fica pro gerenciador de arquivos, ou a falta dele, na verdade. O aplicativo do iPad é bem modesto quando comparado com o Finder do Mac. Dá sim para transferir arquivos, copiar e colar e tudo mais, só que você precisa de um pouco mais de paciência, já que não é tão prático quanto devia. Tem também o uso do mouse no iPad, que infelizmente não é tão prático e tão ágil quanto a gente gostaria. Por mais que eu sempre deixe o meu do lado, eu acabo voltando muito mais pro trackpad porque é muito mais prático de navegar, clicar, arrastar e tudo mais. A experiência de usar o mouse no iPad ainda é bastante estranha e nada precisa em comparação com o trackpad. E ainda tem o fato de que o iPad só tem uma porta USB. Então, mais cedo ou mais tarde, isso pode vir a ser uma questão. A vantagem de usar o Magic Keyboard da Apple é que ele tem uma porta adicional que serve só para carregamento. Então, o USB-C do iPad fica livre para você plugar um SSD, um adaptador ou uma câmera sem nenhum problema. Mas se você não tiver o teclado da Apple, vai precisar ficar pulando entre carregar o iPad e conectar alguma coisa a mais o tempo todo. E por isso eu recomendo que você compre pelo menos um adaptador mais completo que permita você recarregar o iPad por ele. E aproveitando que eu mencionei o SSD, armazenamento pode ser uma questão aqui. Como o iPad Pro M4 começa a partir de 256 GB, eu acabei comprando o modelo base porque não vejo tanta necessidade em ter mais armazenamento do que isso, mesmo editando o vídeo em 4K diretamente no iPad. Mas fazer isso em uma versão com 64 GB seria impossível, e no modelo com 128 GB eu acho que eu teria que ficar sempre de olho em deletar algum arquivo, apagar algum aplicativo, remover música ou programa baixado, esse tipo
tipo de coisa. Então entenda as suas necessidades, saiba bem qual trabalho você vai fazer no iPad e se você realmente vai precisar de muito armazenamento dentro dele, justamente para você não se frustrar, porque isso pode acontecer. E o principal fator de tudo é que, como eu falei na análise do meu iPad Pro M4, ele não é um computador. Você consegue sim usar ele como uma espécie de alternativa do notebook por causa do teclado e do Stage Manager, mas nunca vai conseguir substituir totalmente um notebook ou um desktop. Isso pode ser bom ou ruim. Vai depender das suas necessidades. Para mim ele é excelente, cumpre inteiramente o que eu quero e o que eu espero dele, mas é o meu dever como analista falar para você que pode sim ter algumas limitações, especialmente se a empresa em que você trabalha usa algum programa ou sistema interno que vai precisar de um navegador muito mais completo que o que tem no iPad. Minha recomendação é que você passe alguns minutos usando o iPad em alguma loja para acessar os seus sites mais visitados e ver como eles se comportam. E se você conhece um amigo que tem o iPad que você quer, melhor ainda. Eu sei que eu sou muito feliz com o meu iPad Pro M4 e eu não tenho a menor intenção de abandonar ele por tão cedo. E isso é tudo por hoje, pessoal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.